ministrar uma palavra aqui falando sobre a vida de uma mulher que venceu os obstáculos para poder gerar uma linda criança que, depois desse filho, começou uma grande história em todo Israel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 20. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 20. Ou melhor, versículo 17. Vou usar o versículo 17. De novo acharam? Amém? Quem tem glória da glória? Glória a Deus. Quem tem aleluia? Aleluia. Mistura os dois? Glória a Deus. Aí é de Deus, hein? Tem igreja que nós vamos pregar e falar, irmão, quem tem glória, povo? Aleluia. Mas eu pergunto, quem tem aleluia, povo? Glória a Deus. Mas aqui o povo é de Deus. Capítulo 1, versículo 17 nos diz assim. Eu vou fazer o seguinte. O garotinho aqui já achou? Achou o versículo? Lembra nós, fica em pé. Também seu diafragma vai estar leve. Lembra nós. Uma rosa. 17. É, os 17. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus. E o Não, é o Senhor- primeiro livro de Samuel. Samuel 17. Não, é capítulo 1, versículo 17. Acho que ele abriu outro. Então ele disse: vá em paz, que Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Amém? Deus abençoe. Você é tímido? Um pouquinho? Tá? Meus irmãos, vocês estão quietos? Vocês estão quietos? Não. A Bíblia, ela nos mostra aqui, irmãos, dentro desse texto, houve um período que Deus estava cansado. Cansado por quê, meu? Ele começou a perceber que os juízes que eram levantados em Israel não estavam dando conta do recado. E isso começou a decepcionar Deus. Quando nós falamos decepcionar, é uma forma, na verdade, figurativa, porque nosso Deus já conhece o dia da manhã, né? Mas só para nós entendermos, para nós compreendermos, Deus começou a perceber que todos os juízes que ele levanta erram, falham. E chegou uma hora que ele olhou e falou assim: eu vou mudar essa transição em Israel. Eu preciso mudar. Eu preciso levantar o último juiz. Eu preciso levantar um sacerdote. Eu sou combinação. E eu preciso levantar um profeta. Mas eu preciso fazer tudo isso em uma única pessoa. Pastor, mas 3 ministérios em uma única pessoa? Sim, irmãos. Tem pessoas que pregam, tem pessoas que cantam, tem pessoas que tocam, tem pessoas que lecionam, tem pessoas que são capacitadas em várias áreas da vida. Nós temos um amigo lá na nossa igreja que nós chamamos ele de bombril, porque tudo que pedimos para ele, ele sabe fazer. Esses dias, do nada, ele estava colocando textura na parede. Eu falei, meu Deus, o que você não sabe fazer, Jesus? Daqui a pouco ele está ressuscitando morto também. Deus olha para essa terra e ele percebe que não tinha mais. Ele precisava trazer à existência aquilo que não tinha, para que viesse a ser uma marca patenteada da própria glória do nosso Deus. Porque ele disse que antes que houvesse dia, ele é. E antes que houvesse existência, ele é quem ele disse que ele é. Amém. Pastor, quem ele é? Ele é aquilo que você não vai conseguir achar. Mas aquilo que ele fala. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Amém. Ah, pastor, isso aí nós cremos, sim, mas os judeus não.
Os judeus não creem que Jesus é o Messias, porque para eles o Messias ainda virá. Eles não conseguem acreditar que o nosso Cordeiro é verdadeiramente o Filho de Deus enviado para a remissão de nossos pecados. Até porque, pela visão deles, esse teria que vir da linhagem de Davi, mas por uma semente masculina. E Cristo vem da linhagem de Davi, só tem um problema: ele nasce da semente de uma mulher, e humanamente isso é impossível, e os judeus não creem. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu não sou aquilo que as pessoas pensam, ou que vão falar de mim. Eu sou o que eu declaro que sou. É isso que importa. O que importa é que nós acreditamos e sabemos quem é Deus de verdade. Infelizmente o mundo judaico não consegue enxergar. E os poucos judeus que existem no mundo, que são messiânicos ainda, me perdoa a palavra, mas ainda idólatra. Não conseguem ser messiânicos ainda protestantes. Lavado e remido realmente pelo sangue do Cordeiro. Não conseguiram ainda descer o batismo das águas do arrependimento por uma forma chamada imersão do corpo completo. Mas às vezes receberam apenas um toque de uma gota sobre a testa. O que eu quero que você entenda nesta noite, que Deus estava querendo trazer à existência aquilo que não tinha sobre a terra. E de repente Ele olha para um local simples, pequeno, um vilarejo que ficava na região de Ramataim Zofim, ou conhecido como Ramá. Era um lugar muito simples, onde os moradores se conheciam entre si, por ser pequeno e ter poucos habitantes, uma região mais fora e montanhosa. Mas ali havia uma mulher que foi ensinada, doutrinada, a viver a lei de Deus através de Moisés, o Decálogo. E foi ensinada a cumprir a Torá. Só que, irmãos, o que me chama a atenção é que esta mulher chama-se Ana. E Ana, provavelmente os seus pais, ensinou a ela o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ana provavelmente sabia quem era esse Deus, o Deus da Torá hebraica, da Bíblia dos judeus. Quando eu falo isso, eu falo da Bíblia escrita e não da Bíblia oral, porque existem duas Torá para os judeus, a escrita e a oral. A oral são aqueles que vão passando no decorrer do tempo, que vão escrevendo algumas coisas que batem com as informações, ou agregam um pouquinho a mais daquilo que está escrito na Torá escrita. Só que, irmãos, quando eu vejo então que essa mulher Ana, ela sabia quem era o Deus de Israel, e ela tinha um grau de intimidade com esse Deus, servia, oferecia suas ofertas, subia de ano em ano para a terra de Siló. Siló existe até hoje, e é uma cidade muito bonita, ali na região de Israel. Mas quando geralmente as pessoas vão fazer visita a Israel, não passam por Siló, porque não é uma região, né, turística para as pessoas poderem, nossa, Jesus passou por aqui. É uma região mais retirada. Só que, irmãos, lá em Siló havia uma casa, um templo, uma tenda, não importa o que era, uma congregação. O nome é o que menos importa. A ordem dos fatores não altera o produto. O que importa é que as pessoas consigam entrar dentro do espaço, se reunir para adorar o nome do Todo-Poderoso Deus. Amém. Tanto em espírito como também em verdade. E reconhecer a beleza de sua santidade. Amém. Só que quando eu olho, irmãos, e vejo que essa mulher Ana, ela tinha esse amor por Deus. Um belo dia ela conhece o homem que seria o esposo dela, o grande amor da sua vida. Ela conhece um homem chamado Eucana. E na visão de Ana, Eucana é o grande homem da sua vida. Começam a se relacionar, buscam em Deus, e aí então decidem casar.
Eucana, esposo de uma mulher chamada Ana. Ana, a palavra Ana no hebraico significa graça. Você vai entender que Deus falava já da graça na antiga aliança, só que as pessoas não percebiam. Quando essa mulher ela casa com Eucana, o grande homem da vida dela, assim como você tem o teu esposo, assim como o esposo tem a sua esposa, e vocês fizeram uma aliança um para com o outro, para construir uma história. Só que na visão dos judeus é diferente da nossa visão ocidental. É totalmente diferente. Até da visão oriental. Apesar de alguns países ser considerado o número de habitantes absurdo. Só que quando eu olho e vejo que o primeiro passo que Eucana faz é questionar a esposa dele, dizendo: Ana, o que está acontecendo que até agora você não engravidou? Pastor, mas parece que ele casou para ter filhos. Sim, foi isso. Os judeus, irmão, hoje é um pouco menos, mas os judeus ultra-ortodoxos, ou o ortodoxo, o ultra é pior, tá? São os mais rígidos. Seria a Deus é amor aqui no Brasil, que é mais rígido, né? Esses ultra-ortodoxos, eles não aceitam ter um filho, ou 2 ou 3, eles querem ter mais de 6. Se possível, pelo menos 7. Para gerar a amplitude do número 7, que é a amplitude perfeita do nome do Eterno. Amém. Então os judeus eles casam com o propósito de continuar gerando a sua semente. Ah, pastor, então quer dizer que não casa para mais esposa? Sim, casa para isso. Mas eles querem ter filhos. E se possível, que o primeiro filho venha a ser do sexo masculino. Ah, pastor, mas eu acho isso aí muito machismo. Meu filho, o que tu acha, o que eu acho, os judeus não estão nem ligando. Isso que nós deveríamos, na verdade, receber, né? Por quê? Porque o que o povo fala de mal lá fora de nós, você fica todo deprimido aí, entrando em depressão, porque não vem mais para a igreja. Se você aprendesse, na verdade, a não dar mais atenção para aquilo que você ouve, você ficaria em pé todos os dias, porque 1000 carinhos ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serias atingido. E se tem uma coisa que os judeus não se preocupam, é com a opinião de ninguém. Eles não querem nem saber o que o povo pensa deles. Porque eles sabem que eles são os filhos da promessa, que eles são descendentes de Abraão. Eles sabem de Deus que tem eles como a menina dos seus olhos. E se nós pudéssemos pegar um pouquinho só dessa raiz, e também não dessemos atenção para comentários alheios, tinha certeza que você não se desviaria do reino de Deus. Porque às vezes qualquer comentário já te tira da igreja. Só porque você louvou e você talvez não tenha uma técnica vocal, e alguém simplesmente falou um comentário, chegou no teu ouvido e você não quer mais louvar. Ah, mas falaram que eu não tenho técnica, mas ele não chamou para quem tem técnica. Ele falou: todo aquele que tiver fôlego, louve o meu nome. Ele pediu fôlego. Mas se a técnica, a ausência dela te incomoda, estude. Amém. Corra atrás, se isso te incomoda. Só que, irmãos, precisamos começar a ser blindados. Amém. Porque o ministério, Paulo diz que ele está igual as marcas do Evangelho de Cristo. Amém. E as marcas do Evangelho, pastor, é calúnia. São pessoas se levantando contra nós. São pessoas tentando criticar, julgar, falar aquilo que você não fez. E se essas coisas não acontecem, tem coisas erradas. Porque Paulo passou por tudo que passou, porque ele carregou sobre ele as marcas do Evangelho do Cordeiro. Amém. Eu não estou dizendo que você vai morrer, que você vai crescer, que você vai desviar. Não, só estou dizendo que tudo isso não será suficiente para te parar. Porque aquele que está contigo é tão poderoso que isso aí vai cair tudo por terra. E o Salmo 121 diz: eleva teus olhos para os montes, porque do alto lhe virá teu socorro. De onde? Teu socorro vem do Senhor, que criou os céus. Ele não está do monte, mas criou os céus e a terra. E o teu socorro vem do alto para abençoar aqui embaixo. Diz o Senhor dos Exércitos. Brusa para o Asibor, que calamundoria, raia, sub como levácia. Alguém abre isso um pouquinho, senão eu vou gostar mais.
Então, quando eu olho para essa passagem, Ana, casada, que é o Cana, preocupado com filhos. Meu irmão, eu estive na casa de um judeu em Jerusalém, na verdade, um apartamento de 72 metros quadrados, 9 filhos e a esposa. Eu falei, seu Daniel, o senhor não muda daqui. Ele disse, não está vindo mais um. Meu amigo, isso é de Deus. Ele falou, rapaz, quando passa do número 7, nós sabemos que Deus contemplou a nossa casa com a bênção dele. Rapaz, então o Nordeste do Brasil é um país, é um estado abençoadíssimo, porque lá é acima de 15. Tem um rapaz lá na Debras Carrão, segundo ele fala, que ele tem 55 irmãos. Aí que o pai dele está na conta do ela. Rapaz, um irmão só, jogar na prova, né? Agora 55 ainda. Então, quando eu olho e vejo que o projeto dos judeus é procriar, é continuar sua semente. Eles casam para isso, claro, para dar amor à sua esposa, para amá-la, para respeitá-la, mas eles precisam ter filhos. Eles não casam apenas para ter a mulher ao seu lado como companheira, eles querem ter filhos. Por quê? Porque a árvore genealógica deles precisam continuar, principalmente depois de Jacó. Porque a hora que inicia-se toda a história de Israel, desde Dan até Berseba, as 12 tribos israelitas, todos os judeus que tem hoje, se você puxar a ramificação deles, a árvore genealógica deles, você vai descobrir de onde eles vêm. Inclusive o Silvio Santos, ele é da tribo de Judá. Ele vem da tribo de Judá. Se você ler aquele livro dele, você deve ver a árvore genealógica dele. Então os judeus, eles amam, por isso que a Bíblia fala, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou Beltrano, e assim por diante. Por quê? Porque eles querem saber a raiz que eles têm. E nós cristãos temos um defeito, não sabemos a nossa raiz, a nossa identidade. Mas hoje Cristo está te ensinando que a tua identidade é cristocêntrica. Você não tem placa de igreja, não é a placa da minha igreja, não é a placa do seu ministério, não é a placa do ministério X, mas você tem a marca do sangue do Cordeiro, que foi derramado sobre a cruz do Calvário, quando aquele soldado furou o cordeiro com a lança, vazou o sangue para a remissão de pecados. Diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Pastor, mas eu não vim aqui hoje para ouvir falar de sangue. Eu não vim aqui hoje para ouvir falar de salvação. Eu quero que Deus confirme meu namoro. Então você vai na Igreja Universal, na campanha de sexta-feira, até do amor, que é a campanha que confirma namoro. Vai para lá, porque aqui não tem isso não. E lá você ainda ganha a música do Daniel e uma rosa de Saron. Ô glória. É, meu filho. Apesar que questão das coisas, né? Aí a pessoa vem na igreja, que Deus confirma. Termina um culto um dia, pastor, uma senhora de 75 anos, morando junto com o senhor de 86. Termina um culto lá fora. Aí meus irmãos olhou para mim e falou assim, pastor, só agora para mim. Eu falei, o que foi? Ela disse, é que eu estou morando junto com o meu velhinho aqui, com o meu negro, né? E eu queria que Deus confirmasse. Confirmasse o quê? A morte? Ela, não, se a gente pode casar. Eu falei, mas você mora junto? Não. Eu falei, e que tudo que ele não tem? Só para saber, pastor. Eu falei, posso levar uma mão? Não, vou falar para vocês. Vocês já estão fazendo hora extra na terra. Eu acho que vocês deveriam já ir no cartório e acertar logo esses papéis. Que isso, pastor? Eu falei, 86 anos, só vocês 30 e pouco. Só que tem mais o quê? Mas não é, eu precisei pegar pesado. Para cair a ficha. Agora o pastor comentou comigo que eles casaram. Mas aonde que eu vou ficar olhando, Senhor? Teu filho com 86 anos de idade, sim, pai, já está quase partindo para a tua salvação. Senhor, eles querem confirmação, se eles podem casar. É complicado isso. Esse tipo de coisa tem que perguntar antes de começar. Depois que você comprou um carro, fez uma parcela de 66, né, aquele livro da Bíblia Financeira, de Gênesis e Apocalipse. Aí depois que você comprou, você vem pedir para a pastora, ora para Deus confirmar se é de Deus. Meu filho, você já entrou no buraco. Agora você só tem que pedir a Deus para que você não vai para o Serasa. E mesmo se você for, o desenrola vai tirar o teu nome de lá, tenha certeza. Então quando eu olho para essa mulher, ela está preocupada. Por quê? Porque o seu marido quer filhos. Ele precisa que a sua árvore genealógica continue. Para isso acontecer, a mulher precisa engravidar. Só que ela está clamando, ela está orando, ela
ela está buscando, e de ano em ano ela vai até a cidade de Siló, ela vai entregar seu sacrifício, ela vai buscar o Senhor, e ela não tem resposta. Por quê? Porque a medicina israelita dessa época ainda era ineficiente. Aquela que era mais eficiente estava no Egito, porque o Egito naquela época era um país mais desenvolvido. Hoje é o contrário. Hoje o Egito só Deus pela misericórdia. Hoje Israel não. Hoje é a melhor medicina do mundo, é israelita. Apesar que a faculdade cubana é uma das melhores faculdades de medicina do mundo, mas os médicos mais importantes do planeta são judeus. Só que, irmãos, ali não tinha médico. Mas como que as pessoas descobriam doenças? Por incrível que pareça, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote analisava, principalmente na lepra. Alguns casos ele sabia. Você pode perceber que existem algumas pessoas religiosas de outra religião que elas entendem muito de saúde. Lá na rua que eu morava antigamente, tinha um senhor, que não, acho que tem até hoje, o senhor Carlos. Ele tinha um templo de Umbanda, mas ele entendia de remédio de uma maneira assustadora. As pessoas chegavam lá com um problema tal, ele passava o problema da pessoa. Porque estudou para isso. E o sacerdote também tinha conhecimento, porque ele detectava quando a pessoa estava com lepra ou não tinha lepra. Até porque não havia essa variedade de enfermidades que tem hoje no nosso dia a dia. Até 100 anos atrás, ninguém ouvia falar de colesterol, ninguém ouvia falar de inseto, ninguém ouvia falar de diabetes, ninguém ouvia falar de câncer. São tudo coisas novas. Porque vai aumentando, multiplicando-se o pecado, e as doenças vão também surgindo sobre o corpo das pessoas. Mas quando eu olho para este homem, Eucana, o desespero, que ele quer ser pai, precisa gerar filhos, Ana começa a ficar debaixo de uma pressão, ela não sabe mais o que faz. Ana então vai buscar a presença de Deus, e quando um belo dia ela está orando ao Todo-Poderoso, ao Eterno Deus, ela está clamando: Senhor, 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 preciso que tu abra minha madre, meu ventre, não sei o que está acontecendo, Eucana está me cobrando. De repente o Senhor fala com Ana: eis que fechei ou cerrei a tua madre. Meu irmão, ninguém quer ouvir isso de Deus. Você quer ouvir Deus falar que está abrindo porta? Você quer ouvir Deus falando que está te dando um carro novo? Você quer ouvir falar que Deus está ressuscitando a esperança da tua família? Você quer ouvir falar que Deus está, sei lá, te dando uma casa nova em outro bairro? Você quer ouvir coisas boas? De repente o Senhor, a porta fechou, e aí vem o profeta e olha para você e fala assim: eis que fui eu que fechei tua porta. Tu fala: meu Deus, eu vim buscar um Deus que abre porta ou um Deus que fecha? Mas Apocalipse capítulo 3 ele falou que ele tem a chave de Davi, ele abre e fecha. Amém. E o que ele abrir, ninguém fecha. E o que ele Amém. fechar, ninguém abre. Amém. E ele mesmo disse no primeiro livro de Samuel que ele dá vida e ele mata. Ele empobrece e ele enriquece. Ele abate, mas também exalta. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é completo. Ele está no domínio Glória de a tudo. Deus. A Bíblia diz que é tão poderoso que ele pega a terra e faz como um puff, coloca os pratos nos seus pés, como assim? Ele apoia os seus pés sobre a terra para mostrar o tamanho da sua glória. Sabe que a Bíblia fala que ele pega a concha das suas mãos, armazeia toda a água da terra e diz o quanto ele é poderoso. Mas também ele é pequeno, que ele está dentro da tua alma, fazendo morada dentro da sua casa, dizendo: vós sois templos do meu espírito. Tira o Senhor dos exércitos, Senhor. Sabe que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Quero fazer morada dentro de vós. Por isso que essa casa precisa ser santa, para que eu não venha sair do meio de vós. Diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Brosi Maigo, Emilis Mai River, in the Lesbor, in Bihamagawa, Sweet Land, Shrihamaios, by Golf, the Brain, like Doctrine Magal. Então, quando eu olho e vejo que Ana está desesperada, porque a cobrança do marido, não, a cobrança do marido judeu é terrível. Não sei se você já viu no YouTube aquela moça linda com Israel, que é uma brasileira do Rio Grande do Sul, que mora em Israel, é casada com um judeu. Rapaz, a mulher nem chegou, já tem 2 filhos. Parece que o marido imposta e engravida. Que o judeu quer filhos. Porque, queridos, olha, para pensar, Silvio Santos não tem filho homem. Até o que sabemos, né? Só filha mulher. A árvore genealógica dele encerrou. Por quê, pregador? Porque todas elas casam. E a semente que vem sobre elas é do marido. E o marido é de uma outra família. É de uma outra história.
vem de um outro percurso. Então a árvore genealógica de Silvio Santos encerra. Agora, se o Porte olha para o filho dele, continua. É muito parecido. Mas não era, por engano. O que o Senhor está dizendo para você nesse dia? Por isso que os judeus querem ter um filho homem, para que a sua árvore genealógica continue. Se você tem 3 filhos e tem um menino, então a sua árvore vai continuar. A sua semente vai continuar. Mesmo tendo 2 filhas que vão receber 2 maridos, vão vir 2 sementes de outra história, de outra família, de outro percurso, de outro trânsito. Mas você tem um menino ainda que vai levar a sua semente. Só que aí, irmão, você vai lá para Yeshua, o Cristo, e ele não tem semente de homem. Por isso que os judeus não creem que Jesus é Messias. Por isso que para os judeus isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, isso é um fanatismo, isso é uma enganação. Por quê? Porque eles falam assim, ele não tem semente de homem. Se ele não tem semente de homem, não é o nosso Messias. Mas a pregação da cruz é loucura para quem interessa, mas para mim e para você é o poder de Deus. Por quê? Porque ele foi concebido pela semente dada pelo Espírito Santo. Sabe o que Deus manda dizer? Maria ficou grávida virgem. Como assim, pregador? Deus manda ali falar para você. Quando Deus quiser fazer um milagre, aonde não existir, ele traz existência. Porque ele tem a palavra efatá, abrir aquilo que nunca se abriu e trazer aquilo que nunca se trouxe. Diz o Senhor dos Exércitos. Se hoje o teu marido falar que nunca vai se converter, se prepara, porque ele vai ser pregador da palavra. Porque Deus é especialista em transformar aquele que diz que não faz e que vai fazer. Diz o Senhor dos Exércitos. Tudo que parece impossível. Hoje, o mercado de trabalho é muito exigente. Hoje, se você não tiver um nível bacharel para entrar numa multinacional, você não entra. Hoje o bacharel não é mais nada. Hoje o cara tem que ir no mínimo uma pós-graduação, hoje ainda para o MBA. Isso se for para a parte executiva, ou se for para a parte pedagógica, tem que ter um mestrado. E precisa, no mínimo, falar um pouquinho de inglês. Nem que fale, speak English, já está falando. Porque as portas hoje para se abrir é muito difícil. Mas nós temos um rapaz, amigo meu particular, que congrega comigo, que Deus abriu para ele uma porta no Banco Santander. Não tinha faculdade. Prestou a prova deles lá, que foi indicado por uma pessoa. E disseram para ele, ó, você não tem chance, porque você não tem no currículo teu um curso acadêmico. Se você estivesse pelo menos estudando. Ele disse, mas me dê uma chance de eu fazer a prova. Só me dê a chance. Ele disse, tudo bem. E eles ficaram assustados com a inteligência do rapaz. Fizeram uma entrevista pessoal com ele e viram quanto o menino era inteligente. Porque ele é um garoto formado em trading, ele faz investimentos. E o banco contratou o menino sem faculdade. E agora está pagando para ele lá na Fundação Getúlio Vargas, que é a melhor faculdade de administração do país. Está vendo? O que é impossível numa multinacional entrar, Deus criou uma porta para mostrar que ele é Deus para o garoto. Amém. Porque quem promete não é homem, quem promete é Deus. Agora, se eu prometer, eu vou falhar. Deus disse, eu não sou homem para que minto, e nem filho de homem para que eu venha me arrepender. Porventura eu tenho que falar alguma coisa e voltar atrás? Não, porque aquilo que eu falo, eu há de cumprir. Porque bastarás os céus, bastarás a terra, mas a minha palavra eu nunca deixarei cair por terra. Porque sou o Senhor, o Deus de Israel, Então Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho, o que eu te prometer, eu terei fidelidade de cumprir. Porque lá em Apocalipse ele disse, aquele a quem nos escreve é santo e também verdadeiro, diz o Senhor Deus. Amém. Pastor, então por que tem coisas que não acontecem? Pode ser uma profecia errada. Ou ainda o tempo de Deus não chegou. Porque tem 2 tempos, Cronos e Kairos. Você talvez está gritando pelo Cronos e Deus está esperando o Kairos. Kairos é o tempo perfeito, a plenitude perfeita, é o 7, é a amplitude perfeita, é o tempo que aquilo que Deus te der, você nunca perderá. O arrebatamento, quando Ele te levar, você nunca perderá a salvação. Porque você já estará em Cristo definitivamente. Aleluia. Então, quando eu olho e vejo
que Ana vai buscar o Senhor e o Senhor se apresenta. Quando eu digo se apresenta, o Senhor fala com ela: Ana, eu fechei a tua amada, eu cerrei, mas Senhor, por quê? Deus não disse o motivo. Ana chega no seu marido e diz: vida, amor, coração. Pastor, mas a Bíblia não fala isso. Ué, mas você acha que ela não chamava o marido dos adjetivos? Você não tem um adjetivo para tua esposa? Pastor casado. O senhor chama sua esposa como? Princesa. Princesa. Aí. E ela te chama de quê? Chama de amor. De amor. Está aqui a esposa? Está. Cadê a esposa do pastor Léo? A senhora chama ele como? Amor. E ele o chama de princesa. Agora o medo é que não chama pelo nome. Guilherme? Traduzido de hebraico, ela está dizendo: corra. Mulher chama o marido pelo nome, a casa cai. A casa cai. E o meu medo é quando essas mulheres olham para o marido e falam assim: amor. Por quê? Já perdeu a letra A. E se um dia ela pegar essa letra A e jogar lá na frente, como a voz dela é profética, Deus cumpre a palavra da boca dela. Como assim? Ela joga, tira a palavra A daqui, ela tirou amor. Ela falou amor. Só que ela coloca o A aqui na frente, ela morra, o marido. Eu estou escutando agora, está repreendido, devolva a letra A, não quero ficar. Muito cuidado. Então já fica aí no jeito, que ela já fala amor, você está quase embaixo da cobra. Se for no período do fluxo de sangue, ela tiver naquele dia alterado, ela pode soltar a letra A lá na frente. Então você é natural, talvez Ana olhou para o amor, vida, coração. E o gostoso de um relacionamento são os adjetivos. Então, às vezes gostoso, às vezes, sei lá, não sei se a pessoa tem Instagram, a pessoa posta uma coisa, aí o membro coloca assim: membro não, o membro que eu digo a mulher, tá? Porque o homem fica estranho, fica elogiando. Aí coloca assim: linda, minha pastora gata. É gostoso. Isso levanta a autoestima. Agora que não pode, né? É o membro, no caso, né? Pastora linda. Pastor, mas ele é pastor. Não se elogia. Né? Não se elogia no meio dos outros, né? Tem que elogiar a sua mulher. Pastor, mas meu marido não é bonito. Profetiza. Olha para ele e fala assim: tu és lindo. E aí você fala: vírgula, em nome de Yeshua. Acabou. É só profetizar, né? Profetiza que ele vai ficando bonito. Deus vai fazendo a obra, vai ficando bonito, vai ficando bonito, vai ficando bonito, vai ficando bonito. Então o Senhor está dizendo o quê? Quando eu olho e vejo que aquela mulher disse: meu amor, tem uma notícia para te contar e não é boa. Sua árvore genealógica está comprometida. Por quê? Eu sou uma mulher estéril. Eu falei com Deus, o Senhor disse que cerrou minha madre. Eu não posso ser mãe. Não, um baque. Um baque para aquele homem. Desespero entrou dentro da mente dele. Só que aí existe uma tradição. Pastor, isso aí é de Deus? É uma cultura? Não, Deus nunca provou isso. É por causa desse erro de ter um caso com outra mulher que existe essa guerra entre o mundo árabe e o mundo judeu. Tudo porque Abraão não aguentou esperar a promessa e foi lá e teve um caso com Agar e nasceu Ismael. E hoje essa guerra ismaelita com a guerra com os filhos da descendência de Isaac, que é o povo judeu. Se Abraão tivesse esperado, aguardado, não teria essa guerra hoje. Hamas, Talibã, nenhum deles, o Estado Islâmico, não estaria guerreando contra Israel, porque não haveria. Mas tudo porque Abraão não soube esperar o tempo de Deus, passou à frente do Senhor. Pastor, mas por que Deus abençoou então o filho dele? Porque mesmo você errando e tendo arrependimento, e Deus percebeu que você se arrependeu, Ele não amaldiçoou a sua árvore genealógica, Ele não amaldiçoou a Shuri de como devassia. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia? Apenas tem consequências, e as consequências são essas brigas que existem até hoje, mas Ele não estende a maldição. Por quê? Uma vez que Deus perdoa, Ele não se lembra mais dos seus pecados, porque Ele disse que Ele é advogado e está junto ao Pai para interceder por nós, para que alcancemos perdão. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus não tem costume de ficar acusando. O homem acusa, a mulher acusa, o ser humano acusa, mas Deus não acusa. Eu quero ler fulano. Você sabe que eu não posso, eu preciso de um filho. Mas vida eu não posso te dar. Ana, é uma tradição aqui em Israel.
você vai ter que escolher uma mulher para mim, apenas para que eu possa ter o ato sexual com ela e colocar minha semente dentro dela. E ela vai gerar um filho para mim. Mas você continuará sendo a minha esposa. Já pensou que dor que é? A mulher tem que procurar uma outra mulher, tem que sair procurando uma mulher, para que o marido dela possa se deitar, e essa mulher possa ser a mãe do filho dele. Eles acham alguém, e essa mulher chama-se Penina. Penina, ela aceita a proposta. Só que, irmãos, hoje é diferente. Hoje nós temos uma tecnologia avançada. Naquela época não existia. Tinha que ter o ato sexual. E é duro para uma mulher saber que ela está lá na casa, sabendo que o marido dela está lá deitado na casa de Penina, tendo um ato sexual com Penina. Você aceitaria? Seu marido chegar em casa e falar assim: amor, como eu sou motorista de caminhão, viajo muito, eu preciso ter uma mulher em cada estado. Eu duvido se você não ia antecipar a senha dele para o apartamento. É complicado. Para uma mulher, irmão, quando o homem, a mulher está dando junto com a esposa, só do homem virar o rosto e olhar para o corpo da outra mulher, ela se acaba. Ela se sente o pior lixo da terra, porque a marido dela olhou para mim. É difícil demais. Agora imagina ele ter um ato sexual com uma outra mulher para gerar filhos, e Ana tem que continuar sendo sua esposa. Olha a dor dessa mulher. Mas Ana não sabia o que Deus estava preparando para Israel. Mas por que Deus permitiu isso? Tem coisas que Deus permite que nós não entendemos agora. Só vamos entender um dia em Cristo, quando um dia Ele assim quiser revelar, ou em terra ou em glória. Tem pessoas justas, irmão. Pessoas obedientes, pessoas que não vivem vacilando os pés e tendo com doenças aí de estado terminal. E tem pessoas que estão vivendo a vida inteira no pecado. E o camarada ainda está saudável. Nós não entendemos a forma que Deus trabalha. Mas tudo está no controle da mão do Eterno. Ele não perdeu as rédeas. Ele ainda é o Senhor. Ele está no controle de tudo. Ele mesmo disse: acima dos céus e abaixo dele não há outro Deus como eu sou. E quando eu operar, eu quero ver quem vai impedir o que eu estou fazendo. Deus manda dizer que está no controle de todas as coisas, porque Ele é o Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo a você hoje? Fica tranquilo, porque a área da sua vida que está estéril, a glória de Yahvé Rafa, o Senhor que sai, vai descer sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, e você voltará a enxergar a promessa do Senhor sendo gerada. Diz o Senhor dos Exércitos: Demora Shuri de Terra, oh glória! Deus te trouxe aqui nesta noite, é filho, eu ainda sou o Senhor. Deus ainda é o Cordeiro. Aleluia. Ele não perde. O Senhor não perde batalha. O Senhor demarachando que amarachou emarauá. Rividou que nagaia suri me colocou de arcanto, revalabachuri me colocou de vácia. Derevalabachuri me colocou de oremendanda, ravachuri me colocou de revalador, revalabachuri de rai. Devando revidor que canta, revalabachuri me colocou de revalabachuri de rai. Deus está falando para você nesse dia: eu estou no controle. Pode ficar tranquilo, porque aquilo que o próprio Pai falou para Jesus é verdadeiro. E Paulo confirmou a igreja de Filipos, dizendo: olha, Deus deu um nome para Jesus, o nome que está acima de todos os outros nomes, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Rei da glória. A terra vai se dobrar e dizer que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, diz o Cordeiro de Deus. Então o Senhor está falando para você: fique em paz, eu estou no controle, eu sei o que eu faço. Hoje você chora, mas amanhã tem culto em ação de graças, porque o Cordeiro vai mudar o histórico, porque Ele é quem Ele disse que Ele é. Só que vamos, a Bíblia fala que então Eucana teve um caso com Penina, e aí aconteceu o quê? Penina engravidou. E nisso que Penina engravidou, o que ocorreu? Eucana chega em casa e deve ser uma dor terrível. Ana, tenho algo para te contar. O que?
você pai. Sério, cara? Você não está feliz, Ana? Como que Ana vai ficar feliz sabendo que o homem tem um caso com uma outra mulher? Né? Ele chega todo feliz. Irmãos, até nisso temos que vigiarmos o que nós vamos falar. Vamos supor que você tem um amigo que está desempregado, não tem nem comida em casa, está numa prova lascada. Aí de repente, você chega para ele e fala assim, segunda expressão, você tem aquela intimidade muito forte para ele. Mano, rapaz do céu, comprei um carro de 150 mil reais, dei uma promoção lá, se o valor, paguei a vista. Meu irmão, você vai arrebentar um rapaz. Rapaz, eu tenho um pacote de arroz. Você acabou de falar algo para ele, apesar de você estar vivendo o seu milagre, mas ele não vai conseguir se alegrar. Até nisso você tem que vigiar, Marcos 14:38, vigiar e orar. Porque a pessoa não tem estrutura para se alegrar com você. A situação dela está tão crítica que ela não vai conseguir se alegrar, dizendo, meu Deus, ele comprou um carro de 150 e não podia me dar para menos de 50 reais para comprar um saco de arroz? Eu disse, Ana, eu vou ser pai, menina sagrada. Ana se arrebentou no meio. Aí chegou o dia de subir até a cidade de Siló. Eucana chamou o menino e falou, menina, vamos pegar, eu vou exemplificar o nosso dia, 1 quilo de carne. Ele tirou 250 gramas e deu para a menina. Falou, ó, isso aqui é para subir no templo, nós vamos sacrificar o Deus de Israel. Ana, vem aqui, Ana. Ele deu 3 partes, 750 gramas. Ele entregou na mão de Ana. E a Bíblia diz que ele deu a parte maior e excelente, porque ele amava Ana. Sabe o que eu quero que você entenda? O mundo vai ter a parte dela. O quê? A chuva e o sol é para o justo e para o injusto. O que eu quero que você entenda é que o material, a casa, o carro, conta bancária, dinheiro, celular, prosperidade é para o justo e para o injusto. Não importa quem seja, qual é a religião, não importa o time que ele torce, não importa nada. O carro que eu tenho, o ímpio vai ter. A casa que você tem, o ímpio vai ter. O dinheiro que você tem na conta, o ímpio vai ter. Isso é para todo mundo. Mas a parte excelente, a parte maior, a parte boa, vai ser dado para Ana. Ana significa graça. O quê? A salvação vai ser dada para a igreja da graça. Aquela que crê que Jesus é o Messias. Deus está dizendo para você, a melhor parte ficou guardada para a igreja e será dada a ela no dia que a trombeta soar. Diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ela vai morar nas ruas de ouro, muito de jaspe, e ela vai para a Nova Jerusalém, porque os portais vão se abrir e a noiva subirá dizendo Kadosh, Kadosh, e a nessa morte, santo o Senhor dos Exércitos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Querendo o Senhor Jesus, e será salvo tu e toda a sua casa. E eu vou acelerar um pouquinho, porque Deus está me dando já visões para entregar para vocês. A Bíblia fala o quê? Que aquela mulher se bateu, irmão. E é normal, ela não comia, ela não bebia, ela só chorava. Pastor, mas então quer dizer que ela entrou numa fase de depressão? Não depressão, porque ela é questão sazonal. Todo mundo tem tristeza. Todo mundo tem tristeza. O camarada fala para mim, pastor, eu tenho 50 anos, nunca tive tristeza. Meu filho, o pai demitiu o diabo, senão vai crescer o filho, né? Todo mundo tem tristeza. Nós temos períodos sazonais. Tem dia que você não está legal porque você não fechou o negócio da empresa. Tem dia que você não está bem porque, sei lá, você mandou uma mensagem para mim, sua namorada, ela não responde, só fica aquele pontinho no WhatsApp, você fica desesperado, meu Deus do céu, cadê a moça? Meu Deus, cadê a moça? E você fica chateado. Tem dias que é natural. Agora, depressão é algo sério, porque é algo que você tem uma alegria dentro da pessoa. E que nada preenche, só a glória de Deus. Só a glória do Senhor. Você vê que a própria medicina não acha cura, porque a medicação não cura, só faz um período de terapia. Só Deus pode entrar e fazer um milagre. Amém. E uma outra coisa, atividade física, porque é o que gera dentro de você de novo alegria. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia? Ana chora, Ana não come, Ana não bebe, é normal. Talvez quando você pega emprego, você perde hoje. Eu estava vendo o Milton Neves, aquele comentarista esportivo, ele perdeu a esposa dele e falou que perdeu 19 quilos de tristeza porque perdeu a esposa. Por quê? Porque a pessoa não consegue comer, não consegue beber. A alimentação dela não é mais saudável. O metabolismo dela começa a ficar fraco, ela começa a perder massa boa, ela começa a ficar magra, ficar ruim, começa a ter deficiência de ferro, de tudo no corpo dela. Sabe por que você entende nesse dia de hoje? Talvez você está como
não anda, não come, não bebe, você não consegue se alegrar, mas fique em paz, porque o Rei da Glória tem um sumo sacerdote para te entregar uma profecia, e quando ele te profetizar, tua história nunca mais será a mesma, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o Cana olhou para ela e disse assim: Ana, por que estás abatida? Por que estás triste? Por que não estás comendo? Por que não estás bebendo? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Oh, São de Peroba, que cara de pau. O cara tinha acabado de trair a mulher, irmão. Rapaz, eu não sei aonde que alguns maridos acham que é mais importante que o filho na vida da mulher. A mulher ama tanto, eu falo assim: meu filho, ela só te ama porque não tem filho ainda. Porque a hora que chegar um meninão ou a meninona, já era casa, meu irmão. E não vem me falar que eu te provo na Bíblia. Na Bíblia. Você pode ter certeza. Aí uma casada, tem filhos? Tem. Se hoje Cristo vem, claro, não vão ser isso não, fique mais. Jesus olha aqui, como é o seu nome? Plínia. Oi? Plínia. Plínia. É. Nossa, que nome. Minha serva Plínia, eis que preciso levar um da tua casa. E tu escolhe teu marido ou teu filho. Eu tenho certeza que ela vai dizer: eu me torno viúva e depois eu venho na glória dessa minha casa. Ela não vai dar o filho, não vai dar o filho, ela vai entregar o marido. Até porque se ela entregar o filho, tem que dar remédio para ela de loucura. Jamais a mãe vai abrir mão do filho. Você viu que Jesus disse: ainda que uma mãe viesse abrir mão do filho que gerou, ainda que isso viesse a acontecer, todavia eu jamais esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos, porque os vossos nomes estão cravados nas palmas do Eterno. Sabe o que eu estou dizendo para você nesse dia de hoje? A mãe não abre mão do seu filho, mas a mulher pode abrir mão sim do marido, porque tem ex-marido, tem ex-esposa, mas não existe ex-filho. Juiz não assina para arrancar teu filho do testamento. Por quê? Porque a filha é tua semente, é teu sangue, é tua geração. Sabe o que Deus vai dizer para você nesse dia de hoje? Por isso que Deus não vai abrir mão da igreja, porque nós somos filhos por adoção. Ele veio para Israel, mas quando ele viu os cachorrinhos comendo as migalhas e aceitou a palavra, ele disse: agora eu serei o pão e vou saciar a igreja que vai ser arrebatada. Diz o Senhor dos Exércitos, Senhor. Deus está falando para você nesta noite: filho, eu sou o Senhor que tem a vida por vós, para que pudessem alcançar o plano da salvação em Cristo. Diz o Senhor dos Exércitos. Jamais a mãe vai abrir mão. Se tiver uma colher de arroz, uma colher, e o marido é pedreiro. Pedreiro é aquela unção, você sabe que vem com a unção do camelo. 3 estômagos, né? Porque o camelo tem 3 estômagos. Para aumentar o período do deserto. Aí o marido liga e fala assim: vida, estou morrendo de fome. Ela fala: só tem uma colher de arroz. Então deixa uma colher aí. Não, Rebeca está vindo, nossa filha, está vindo da escola. Não, a Rebeca é criança aí. Não, a mãe vai dar uma criança. E ele vai comer só o alumínio da panela. Porque mãe faz loucura pelo filho. Se a mãe precisar tirar um rins para dar para a filha, ela dá. Agora, com o marido ela vai pensar. Ela vai orar para Deus confirmar, ela vai subir um monte, vai fazer vigília, vai fazer o jejum de Daniel, vai ficar 40 dias jejuando, até Deus falar com ela. E ainda torcendo para Deus falar: não dá. Porque não é fácil. Aí o marido vem achar, vem um homem desse com a cara de pau dessa, com uma perola na cara dele: eu não sou melhor do que 10 filhos. Não é. Agora, se você não abre mão do seu filho, por que o grande Elohim, o grande Adonai, teve que abrir mão do seu filho Yeshua? Por que teve que abrir mão do Messias? Por que teve que perder seu único filho, chamado unigênito, o único de sua própria espécie? Mas ao terceiro dia, o pai olhou e disse: não se perde. Ele ressuscita o filho, e a hora que o filho sai, o pai sagrou, porque o filho voltou à vida. Por isso ele disse que aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados primeiro, e os que ficarem vivos serão transformados em um corpo glorificado, e juntos ressuscitados partiremos e iremos para a glória, e lá ficaremos para sempre. E encerrando, entregando as visões,
depois de uma bela conversa, aquele homem também, o homem é bom de papo, né? Ele conseguiu papear lá, Ana já estava feliz, comendo, bebendo. Rapaz, o homem quando quer, ele é bom de papo. Ele é bom de papo. Se ele for inteligente, ele joga o cartão Visa na mão da esposa, a história muda. E ela vai falar em línguas lá no shopping de Campinas, a Marisa, Renner, Sayá, tudo. Isso se ela for humilde, agora se ela for um pouco mais exagerada, Calvin Klein, Louis Vuitton, não, a gente brinca, mas foi verdade. Não é gostoso ter um cartão de crédito para poder gastar e ter alguém para pagar? É tão bom, né? Você vê aí o Lula, né? Viajando tudo que é lado, e a gente pagando, né? Gostoso, né? Vamos lá. A Bíblia diz o quê? Que ele teve uma conversa, mas aí, num belo momento, Ana entrou no templo e foi orar a Deus. Quando ela estava orando, ela não tinha mais palavras, só começou a chorar, chorando. Chorando. O homem de Deus errou. O sumo sacerdote olhou e disse: Ana, aparta-te de ti o vinho, mulher. Até quando estás embriagada? Ana olhou e disse: não, homem de Deus, eu não bebi vinho. Eu só estou derramando a minha alma ante Deus. Não me tenha como filha de Belial, como alma imprestável, como alma amaldiçoada. Por favor, eu só estou derramando a minha alma, a minha angústia diante do Senhor. E aí o homem de Deus se corrigiu. Ele se levanta e diz: Ana, levanta, vai em paz. E o Deus de Israel concede o desejo que está em seu coração. Ana se levanta e vai embora. E quando Elcana conhece Ana, o verbo conhecer no hebraico significa ato sexual. Quando Elcana passa a ter um ato sexual com Ana, Deus se lembrou do ventre, gerou uma semente dentro dela, passou-se 9 meses e nasceu um menino chamado Samuel, que no hebraico significa lembrado por Deus, ouvido pelo Senhor. Sabe o que Deus manda dizer? Quando passar o tempo, tu vai gerar uma promessa, vai gerar um milagre, e tua história nunca mais será a mesma. Quem te viu chorando, quem te viu lamentando, quem te viu reclamando, te verás em pé, dizendo que o Cordeiro é verdadeiro. Diz o Senhor dos Exércitos. Oferece palmas para o Rei da Glória. O Senhor está pedindo para dizer para a amada serva Deus, que é a pastora presidente do ministério, Deus disse: diga para ela nesse dia, apesar de você ter profetizado saúde para que ela tenha longevidade, diga para ela nessa noite que eu estou visitando aqui da cervical até o final da lombar dela. Estou cuidando da saúde da minha ungida, estou cuidando da saúde vertebral dela, para que ela não passe pela mão dos homens. O Senhor a ama tanto que a senhora nem imagina o amor que Deus tem. Talvez a sua mente, talvez não, a nossa mente é tão limitada que não consegue chegar à dimensão do amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus é o ágape, o amor incondicional. Deus manda avisá-la, diga que eu vou curar a coluna dela, ela vai se sentir muito mais aliviada. Diga para ela nessa noite que eu vou fazer uma obra fantástica na história dela. O Senhor manda dizer que quando a senhora estiver passando, não conheço a senhora, mas eu sou assim, quando a senhora estiver passando numa rua chamada 25 de dezembro, no canto Rebalava Subhomederai, segundo Deus fala, não é aqui em Olambra, de Loproface como Derrai, segundo o Eterno fala que fica na cidade de Cosmópolis, canto de Barra Sutomonderrai. Quando a senhora estiver passando em frente a essa rua, eu vi o telefone da senhora tocando, eu vi algo referente a ministério acontecer, e eu vi a senhora toda feliz dizendo: meu Deus, que providência, Senhor, obrigado. Deus vai pegar alguma coisa, vai envolver a prefeitura, vai devolver nas tuas mãos. E eu via algo chegando e Deus cumprindo uma palavra para que possa abençoar de maneira rica, abundante e poderosa a Barabachuri, como levasse, como Bodine berrando levasse. Deus falou: pode avisar minha serva que eu vou preparar algo na mão dela e ela vai estar nessa mão. Não estou falando que é rua de igreja, não, mas é a rua que ela vai estar passando. E o Senhor você pode avisar que grande é a obra que eu vou fazer, meu nome vai ser glorificado. E o Senhor disse: além dessa saúde que estou dando na região vertebral dela, das vértebras, fala para minha filha nesse dia: prepara-te, porque estou fazendo uma aliança ministerial com a senhora. Eu vi Deus fazendo uma aliança, e essa aliança eu via galhos
galhos, e esses galhos voando, e Deus falou assim, vou dar crescimento, nerebrasturi de como frequência, um grande crescimento para o nome dele ser exaltado. Pastor, mas como que eu vou saber que isso é de Deus? O Senhor vai usar uma pessoa para confirmar essa palavra, por nome de Talita, canto, rebalava, chubirrai. Quando o Senhor usar essa pessoa para confirmar essa palavra aqui, o Senhor vai saber que vai cumprir a palavra dele, e o nome dele vai ser glorificado. Cristo ama muito, e grande obra. Receba a bênção e a glória do Cordeiro de Deus nesta noite. Derramai Joaquim Adoria Zawá Amuri Samaravá Sutomonte que lhe resto como Cherni Candore Barashuri Bidei Canahasuri de como Modere Barabasuri de como Derrai Stodi Camandure Mahasuri de Jorge Candaramasto como Modere Derivarashuri de Jorge Anaha Stork Nalai Gobi Pitch Mehesu de Mike Home Demai da Randy Esguilo de Chamembor e Telasso como Derrai. Esse menino novo aqui, como é que tá? Se levanta aí. Oi? Não, pediu que você tem pé. Não fala não. Mas ele falou? Quando eu olhei para você, jovem, Deus disse para mim assim, fala para ele, você não vai viver a sombra da tua família. Não pode dizer que você vai abandonar a tua família, é isso. Mas você vai ter uma história e não vai ser pela sombra da família. Eu vi você criando o seu próprio percurso, criando sua própria história. Deus manda te dizer que abriu hoje o teu intelecto e gerou dentro de você sabedoria. Amém. E eu vi você dentro de um espaço, tendo sabedoria para desenvolver grandes projetos. E Deus falou assim, pode avisar, nesta noite, essa palavra não vai cair por terra. Vou prepará-lo, vou abrir a mente dele, vou colocar sabedoria no jovem. Esse menino vai ter projetos desenvolvidos e vão ser colocados em práticas. A família dele vai se orgulhar, ele vai percorrer o próprio percurso dele, não ficará na sombra e na aba de ninguém, porque eu vou abençoar a vida dele. Só que diga para ele vigiar com o sentimento dele para não ser enganado. Derramar tambori, marrai. E quando eu digo sentimento com tudo, seja com um namorado, com a esposa, seja com um amigo, seja com quem seja. Não deixa, diz o Edward, que play for Hanum derrai. Se eu fosse fala para ele nessa noite, não permita que o sentimento te confunda. Por esses dias à frente, mais ou menos um mês, vai surgir uma oportunidade de Deus falou assim, você vai usar a razão no lugar da emoção, para que você não quebre a cara e a tua vida se permaneça em pé de Deus. Mas o Senhor falou assim, diga a ele, vou preparar uma oportunidade e ele vai ser aprovado em um teste dessa terra e o nome dele será incluso em um grande projeto que eu vou preparar para ele. Parece impossível, mas não é, porque o Senhor vai entrar nesse negócio e vai te abençoar. Ele só pediu para te dizer que está nesse dia cuidando dos tendões do teu corpo. Eu lhe vi numa visão, você dentro do hospital, e Deus falou assim, estou poupando ele de ter um problema sério em um tendão do corpo dele. Eu disse, mas como ele vai saber? Ele vai amanhecer com uma dor numa parte do corpo dele e ele vai me agradecer dizendo, Senhor, obrigado, eu sei que é só dor e o Senhor revelou aquele dia e o Senhor vai curar. E ali o Senhor te dará livramento. Te aceita, receba a bênção e agora o Senhor Deus. Grande Deus, e quando eu temos mais off, eles proíbem mais o reino de Deus mais nobre, remais o is de ver fidelidade. Aquela moça loira, põe em pé, deve ser parente de Deus, não sei. Essa mesmo fez assim, é a senhora. Qual o seu nome? Oi? Karen. Karen. Quando eu falo de Karen, eu já lembro do meu dente aqui, tá doendo. Sei lá, isso é o dedo do juízo, né? O Senhor pediu para avisar nesta noite. Você vai estar dentro de um espaço, parece, tá, pela visão, um espaço de beleza. É um lugar com mulher, não é? Eu não amo muito, porque não tenho muito para mexer mais em cima, né? Que é tão rápido que até o vento que passa em São Paulo já deixa o cabelo arrumadinho. Eu via, vou chamar a senhora com respeito, eu vi a senhora no local e a senhora estava indo no espaço de beleza. Não estou dizendo que estava indo trabalhar, estava indo no espaço de beleza. Não sei se é para cortar as pontas, para pintar a cabeça, não sei. E o Senhor me mostrava você conversando com uma mulher. E eu não sei se Deus vai preparar essa mulher para você conversar, ou se você conhece a mulher. E Deus mostrava você um pouquinho angustiado. Eu vi você com o coração apertado. Eu vi você não acreditando que o dia da manhã pode ser melhor. E Deus disse: o dia da manhã não será melhor, já está melhor. É que tu ainda não viu, diz o Senhor Deus. E o Espírito de Deus que fala, pede para te avisar que uma mulher
vai falar palavras que vão te deixar tão bem. Você vai sair dali tão regozijante, tão feliz, tão contente, dizendo: meu Deus, obrigado, Senhor. Você sai dali mais forte, eu entrei arrebentado, sair feliz. Tu vai dentro de um local, é um espaço, você pergunta o nome da mulher, é uma mulher que diz do Senhor, ela tem até um pouco da sua aparência, e o Senhor fala que as pessoas a conhecem como Rose, canto, remanarrassuri, bigolo, bodere, berrai, parece ser um espaço de estética, ele é profano, rai, suri, berrai, e eu vi você dentro desse local, e eu vi você conversando, eu vi essa mulher que trazia umas palavras, que você ficava totalmente lisonjeada, feliz, forte. Quando isso acontecer, aquilo que travou no meio da sua família será liberado, e você glorificará o nome de Jesus, o Cristo, diz o Senhor. Deus pediu para avisar, avisa para ela nesse dia de hoje que eu vou mudar a história, o cativeiro familiar. Como assim, pregador? Eu vou reverter uma história triste em alegria, eu vou reverter uma perda em ganho, debaixo e o Senhor Deus falou assim: não se preocupa, você não tem nenhuma célula cancerígena dentro do teu corpo, fique em paz, que por incrível que pareça, está mais saudável do que você possa imaginar. Te aceita, receba a bênção e adore o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela senhora está na intercessão pelo seu preso da igreja. O Senhor disse assim que Ele está fortalecendo hoje a saúde das tuas pernas. Você falou: filho, como ela fica em pé, ela precisa, diga para ela que eu estou fortalecendo, e esse calor na perna, essa dor na perna é a circulação. O Espírito de Deus que revela que não se engana, manda avisar que não vai precisar de medicação, não vai precisar de nada, nem de natural. O Espírito de Deus está curando a tua circulação hoje, está melhorando a tua circulação. E eu vi as pernas da senhora, não vai ficar ardendo mais. Não sei se você vai ficar 24 horas em pé, é diferente, né? Mas o Senhor mostrou Ele colocando as mãos e a senhora podendo interceder pelo reino, pela obra. Amém. Deus falou: fala para ela que os pés dela não incharam mais, diz o Senhor. Segunda visão, Deus pediu para avisar: deixe os documentos em dia, porque aquilo que é da senhora é direito, a senhora vai receber. Eu vi chegando logo na tua mão, e a senhora toda feliz, dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Mas como que eu vou saber que é de Deus? Porque Deus vai usar alguém da cidade para locomover os papéis na mão de um outro homem, e este homem vai fazer análise e vai dizer que foi aprovado, foi definido, deu certo. Mas como é que eu não vou saber? Deus vai usar um rapaz, diz o Eterno, que ele é um pouquinho forte, por nome de Fabiano, não estou dizendo que é para Deus, não, estou dizendo que é um homem, por nome de Fabiano, que ele vai interceder para a senhora junto a alguém da região, parece pela visão que é de prefeitura. E o Senhor falou assim: diga para ela que vai ter algo que vai ser assinado, e o nome de Deus vai ser glorificado, diz o Senhor Deus. Mas como ter certeza? Segundo o Senhor fala, a pessoa tem o sobrenome de Soares, canto, remanarra, subderrai, e o Senhor disse assim: quando isso ocorrer, eu vou te dar o seu direito, é seu, e o Senhor vai garantir a tua vitória, para que a senhora viva até o final feliz e exalte o Senhor. Receba a bênção. Glória a Deus. Esse irmão aqui, cruzando o braço, bicho forte, né? Lá na nossa igreja, na Assembleia, a gente precisa de diácono igual o senhor, assim, porque como o crente fingir que está com capeta, porque tem uns aqui que fingem que está com capeta, né? Você chegou perto e não vai falar: estou liberto, fala, fica em paz, estou liberto. Um braço do mundo desse aqui, pegar o mundo, ele está liberto. Meu irmão, Deus pediu para avisá-lo nesta noite. Eu não sou pregador de entregar prosperidade, não é a minha pregação, mas quando Ele pede para entregar, tem que entregar, certo? E o Senhor diz assim: prosperarei o suor do seu rosto e o usar das suas mãos. Eu vi o irmão no local e tinha muitas folhas sobre uma mesa. As folhas se tornavam vários contratos e várias negociações. Amém. E Deus falou assim: todas as cláusulas eu vou te blindar e eu vou te proteger. O Espírito de Deus te revela, e que não se engana, e que não volta atrás, e que é poderoso para falar o oculto e o escondido. Assim diz o grande rei da glória: Deus sabe que alguém passou as pernas, passou o rolo, sua perna iniciou uma situação, mas o Senhor Deus vai te restituir, vai te devolver uma coisa nova, e vai saber, por boca de terceiros, dos fofoqueiros gospel, que alguém que te enganou lá atrás está sendo prejudicado agora, porque Deus vai te exaltar, te colocando numa posição de destaque no financeiro, diz Deus. Agora, o outro lado pessoal teu, eu vi Deus ressuscitando hoje. Eu vi você de novo dizendo: hoje eu voltei a ter alegria. O Espírito de Deus manda dizer: não importa o que aconteceu, o que importa é o que eu vou fazer.
Tudo que se quebra na minha mão se restaura. Tudo que se perde na minha mão ganha. E tudo que vai na minha mão retorna. O Senhor está pegando, o Senhor Deus está pegando uma área pessoal do irmão, está fazendo uma grande obra e o nome dele está sendo glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus falou assim: pode avisar para ele que até o final de outubro eu assino um papel para este homem, eu resolvo algo dele e ele vai dar um grande lance para um projeto que está na alma dele. Isso vai ser algo tremendo para a tua história. Te assenta, receba a graça, a bênção do Senhor que Deus de toda a raça. Deus está falando para a pastora Uda. O Senhor está falando assim: diga para a pastora, Deus diz que não é para a senhora questionar ele em nada, porque ele sabe o motivo de tudo. Ele mandou dizer: a senhora vai estar numa cidade, eu acredito que deve ser perto, não sei. A senhora vai estar numa cidade chamada Limeira, tá? E Deus falou assim: eu vou levar minha serva até uma cidade chamada Limeira. Acredito que a senhora deve conhecer, porque deve ser tudo da região tradicional, né? E quando eu levar minha filha para lá, eu vou permitir ela ir orar por uma pessoa. E eu vi a senhora entrando na casa de uma pessoa. A senhora orava por ela. E essa pessoa, Deus não está dizendo que é parente da senhora, não está falando que é membro de igreja. Pode ser às vezes até uma pessoa que Deus vai tocar no coração e vai conhecer e vai até a casa da pessoa para orar. Quando Deus te permitiu a senhora ir na casa de uma moça, a senhora depois vai saber o nome, mas Deus já está revelando, o nome dela é Andresa, tá? E quando a senhora for na região de Limeira, diz o Senhor Deus, em Limeira, Deus me mostrava a senhora indo, fazendo uma oração, abençoava a pessoa. De repente, quando a senhora saía, Deus tocava no coração de uma mulher para entrar em contato com a senhora via telefone para profetizar algo de uma situação que aconteceu. Deus manda te dizer: não te deixei desamparado e nem quero você com negação. Não te deixei abandonado. Mas a vida tem um ciclo. E para alguém acabou. Mas para a senhora continua. Amém. Aquele a quem vos fala vai te dar um sonho, porque ele não usará nenhum profeta para mexer nessa parte particular da senhora. Ele te dará um sonho profético. Porém, esse sonho será questionado no meio da tua família. Eles vão questionar a senhora. Mas como a senhora vai saber que o sonho é fidedigno, ele vai se cumprir de maneira correta. Deus manda lhe dizer nesse dia de hoje: continue fazendo a minha obra. Continue amando e respeitando a sua autoridade. Continue cuidando aqui do lindo ministério, porque vai chegar o tempo de Deus para a sua vida. Ele manda dizer: por enquanto é um ciclo que eu preciso curar. Porém, não vou te arrancar dor. Por ela, tu vai ter que levar até o fim da vida, porque isso faz bem, diz o Senhor Deus. Porque lembrar de quem amamos é muito importante. Eu perdi meu pai faz 4 anos. Dói. Mas quando vem as lembranças gostosas, traz uma satisfação tremenda. Deus manda te dizer: a decisão que tomei é muito dura para a senhora. Mas eu precisei tomar essa decisão porque verdadeiramente o que eu tenho na sua vida ainda continua. E na vida do meu servo o ciclo acabou. Porém a sua ainda tem uma grande jornada. A senhora não vai morrer. A senhora não vai perder a saúde. A senhora não vai cair debilitada de uma cama. Não. Eu vou te levantar. Eu vou te levantar de forma tremenda. Para saber que sou o Senhor teu Deus, eu vou te levar até o gabinete da autoridade da cidade. O meu Espírito vai te levar lá para te dar um presente. Como assim presente? Vejo alguns homens vindo com uma placa, te entregando algo em mãos. E de repente a senhora saiu de lá toda honrada, toda feliz, dizendo: meu Deus, que bênção. E eu via um homem chamado Fernando, que pegava na mão da senhora e dizia assim: obrigado por tudo que está fazendo pela minha cidade. Glória a Deus. O Espírito de Deus que revela que não se engana, manda avisá-la nesse dia de hoje, que depois que a senhora for condecorada, honrada, o Senhor dará o sonho, e o sonho virá profundo, diz o Senhor Deus. E aí sim, até uma data importante da sua vida, virá o milagre que a senhora pediu para o Deus de Israel. Eu não sei o que é, mas virá. Segundo Deus fala que a data é do dia 29 de janeiro. Isso vai ter que ser para o ano que vem, então. De resto, como devassa. E Deus falou assim: diga para ela nesse dia de hoje, quando eu preparar esta bênção. Muitos vão criticar, muitos vão julgar, mas assim diz o Senhor: se você olhar para isso e ouvir o que vão falar, você não vai seguir tua vida, diz o Senhor Deus. Deixa eu fazer a obra, que grande é a obra que eu tenho com a tua história.
Brooke, na Castura de como derrácia, e o Senhor, meu Deus, falava assim: fala para minha serva nesse dia de hoje, daqui a alguns dias, quando eu te permitir passar pela mão dos médicos, sairá de lá toda feliz, porque ele vai questionar quem fez a cirurgia, e você vai falar: ninguém. O Senhor manda dizer: eu coloquei uma cicatriz no teu corpo, você ouvirá da boca do próprio médico: eu te curei de algo que tu não imagina que eu fiz disso. Glória a O médico Deus. te mostrará esse papel em mãos, tu olharás e dirás: meu Deus do céu, é o Senhor que fez isso. O Senhor a ama muito e diz: o seu ciclo ainda continua. Recebe a bênção. Amém. E agora seja abençoado. Glória a Então, Deus. nós temos de todo o deserto, de todo o livro, lá, sim, glória a Deus. Irmãos, eu preciso pegar mais 4 visões. Esse horário está passando um pouco. É que foi no. Já veio para a cidade de 10 horas. Aí eu achei que era essa aqui. Tá tranquilo. Estou brincando. Se for pegar mais 4 visões, eu passo o microfone. Se vocês ficarem com bronca, reclamam comigo. Reclamam com ele. Rapaz, eu sou o pregador das últimas horas, terminando tudo tarde. Sim, Pai. When the work in Gorita this morning, the lesson God, Heavy, Hamboriama, and the Retitoric Kikisto, Wingla, we the Retitoric lesson Hama, Mori Parwasiha, Ligori, the lesson walking on broken the Lish, the Lish, the Kidraikina, Cloach in the Machas, the Gopi, and the Lava, and the Richicharik, and the Roway, sing Deus, grande Deus. Eu estou olhando para aquele senhor que está com assim, põe para cá, por favor. Só tem a cara de rico, né? Cara de riqueza, né? Você vai de quê? É rico. Eu nunca vi engenheiro pobre. Nem no bairro lá em São Paulo tinha um engenheiro lá que é pobre. Você é engenheiro civil? Quando eu lembro do irmão, Deus falou assim: Robson, a saúde da caixa torácica dele está séria, eu preciso cuidar. Fala para ele que se eu não revelasse ele hoje, ele tinha dias marcados por fim. Assim diz o Senhor: se alguém deseja que teu fim encerre, vai quebrar a cara. Porque agora teus anos de vida estão sendo prorrogados. Amém. Pastor, como assim? As enzimas que alteraram no teu peito estão sendo curadas, tua pressão está sendo administrada, elas vão ficar bem controladas, sua veia principal está sendo desentupida, a válvula mitral não será trocada, derebarchuri como um trafástico, Deus manda dizer que vai cuidar da sua saúde da caixa torácica. O senhor vai agradecer demais a Deus. Pastor, como vou saber? Vou te deixar passar pelo médico cardiologista, ele vai fazer todos os exames eco, tudo que tiver de exames que é necessário, o senhor vai ver que vai estar bem, porque ele vai dizer assim: olha, melhorou muito, está muito bom. E o Senhor Deus mandou lhe dizer nesse dia de hoje, eu curando as enzimas que alterou a pressão, se equilibra. Fala para ele nesse dia de hoje: tem um nervo do teu corpo que repuxa, eu preciso tocar no nervo, e a hora que eu tocar nesse nervo, eu curo ele definitivamente, diz o Senhor Deus. E terceiro, o Senhor falou assim: fala para ele vai fazer uma pergunta de alguma coisa que vai virar um outro patrimônio, que é um sonho da família, diz o Senhor Deus. Logo, logo essa negociação será feita. Já sei, receba a bênção. Amém. E agora, Senhor Deus, fala na chuva, Deus, apesar de ter amizade, mas Deus está pedindo para falar para a Marília. Deus falou assim: avisa para a Marília, quando ela estiver na cidade de São Paulo, o Senhor Deus disse que você vai ter um contato com uma pessoa chamada Raquel, diz o Senhor Deus, tá? Não sei quem é, mas você vai ter um contato com alguém chamado Raquel. E o Senhor Deus falou assim: quando você tiver um contato com essa mulher chamada Raquel, Deus me mostrava você falando com ela que você, não quero, eu não quero assim, eu quero desse jeito, estou preocupado com isso, mas de repente algo vai aparecer e o teu coração vai voltar a sentir alegria de novo e felicidade. O Espírito de Deus mandou dizer que você já está preparando a tua história. Deus disse: não a chamei para viver na casa dos teus pais por muito tempo. Pode dizer para ela que por mais que ela venha redimir, vai ser assim, fechado que não queira, o Senhor está preparando sua história, Deus está preparando sua vida. E Deus disse: não é porque fulano dá errado ou ciclano dá certo, a sua vida é uma promessa. O céu me mostrava do teu lado um homem de Deus, que Deus preparará, e eu via você começando a viver um sonho.
Deus manda te falar para você nesse dia de hoje: não te chamei para viver como estás, te chamei para ter uma grande história. Pastor, mas como eu vou saber? Você vai estar na casa de uma mulher chamada Raquel, vocês vão estar conversando desses assuntos e de repente começará a partir dali um momento do agir de Deus na sua vida, diz o Senhor Deus. E ele falou assim: fala para ela que eu não me esqueci da promessa. Dia 12 de setembro eu apresentei ela e ela vai me agradecer, diz o Senhor Deus. E eu perguntei: Deus, mas quem é a Raquel? Ele falou assim: ela vai ter dúvida, mas fala para que é a Raquel do Roberto, canto, remanar, subirá, e ela vai saber o porquê. No dia você vai estar conversando e Deus falou assim: hoje, a partir de agora, eu vou mexer no teu lado sentimental, diz o Senhor Deus. Receba a bênção e adore o Cordeiro de Deus nessa noite. Fala da filha de Deus, da faça, meu Deus. O irmão, sabe para mim? Sabe para mim? É bom? É parecido. O Senhor pediu para avisar o irmão. Deus falou: avisa o meu servo nesta noite. Deus me mostrava ele virando em globo terrestre. Quando ele virava, eu falei: Deus, o que é isso? Ele falou assim: vira hoje a posição dele. O Espírito de Deus disse que cantar é uma bênção, vai pregar é muito mais poderoso. O Senhor me mostrou a Bíblia, saía as letras e ia para dentro do teu subconsciente. E de repente Deus me mostrava ele fazer assim, ele virava. Não é que você vai abandonar a música, mas ele vai tornar um grande pregador da palavra. Você vai receber até convites para ir para outros lugares, diz o Senhor Deus, porque eu vi a obra sendo feita e o nome de Jesus sendo glorificado. E vou mais além, Deus manda dizer: tu vai se reunir. Eu via na visão, eu vi teu irmão, eu via pastor, eu via pessoas da igreja, e eu vi como uma comitiva que caía na visão dentro do país do Paraguai. Pastor do Paraguai. Eu não sei o que vocês vão fazer lá, não sei se Deus vai abrir uma obra lá, ou vai levar vocês para algum trabalho, algum congresso, eu não sei, mas eu via Deus juntando um grupo e levando futuramente para o Paraguai. Não é para comprar iPhone, não, é para alguma coisa espiritual, entende? Porque Deus me mostrava essa obra. Deus falou assim: diga para ele, todo conhecimento da palavra estou gerando dentro da tua mente, para que você se torne um excelente pregador da minha palavra. Então Deus falou: essa virada do grupo terrestre significa que eu vou virar uma história. E outra coisa, Deus falou assim: fala para ele não se preocupar, porque o da esquerda, da direita não tem poder para abençoar ele, mas o alto vai abençoar o que ele me pediu. A posição que você pediu, a bênção que você pediu ao Eterno, ele mandou dizer: espere, daqui 2 semanas eu vou te dar um sinal e já vou começar a fazer a obra e meu nome vai ser glorificado. Fala baixinho, de toda a verdade, Deus, aquela senhora, aquela senhora que está com chale, acho que é chale, não sei, olhou para o lado, olhou para trás, é a senhora, põe pé, e agora fala seu nome. Edivanda? É. Edivanda? É. É Edivanda, né? Não, não é feio, é diferente. Nossa, eu nunca ouvi falar. É igual o Plínio, eu nunca ouvi falar. Eu tinha um amigo, um pastor chamado Roberto Plínio, em Casa Branca. Plínio tem bastante. Covid, infelizmente veio para ele. Quando eu lembro a senhora, Deus disse assim: as pessoas que a senhora ama estão tudo na palma da mão do Eterno. E essas pessoas não vão se perder. Eu vi um cercado, e esse cercado significa que ele fechou, ele blindou para ninguém sair para fora. Ninguém sair para dentro do mundo. Ninguém sai. O Senhor está blindando, protegendo, guardando todos. Sim, Deus. E Deus falou assim: pode avisá-la nesta noite que o Senhor já vai fazer a obra, já começando nos meados do mês de setembro na vida de alguém, diz o Senhor Deus. E a outra coisa boa, tremenda, é que Deus diz: não tenhas medo, eu vou lhe permitir passar por um exame para constar que não tem nada, para que a senhora durma em paz, acorde em paz, levante em paz e viva em paz, diz o Senhor Deus. Porém o Senhor Deus me mostrou um pequeno valor em dinheiro saindo de uma conta, entrando em um pequeno investimento, e a bênção de Deus vindo e dando certo. Deus falou assim: sua mão hoje pode ser simples, mas nas minhas mãos virá prosperidade, diz o Senhor Deus. E o Senhor só pediu para dizer: perdoa uma pessoa que vai lá na sua casa te pedir perdão. Tem que perdoar. Mas quem é? Vai saber na hora. A pessoa vai te pedir perdão por ela. Deus falou: libera o perdão, após o perdão haverá paz, e a paz reinará sobre a vida da senhora. Amém? Recebe a bênção e adore o Senhor Deus nesse dia de hoje, para a glória do nome de Deus. Isso que eu vou seguir, para terminar, a minha cega não ter dúvida, fala para que o bairro chama Jardim Excursone, tá? Diz o Senhor Deus, o local que a senhora vai estar. Não é local de igreja, é o local do bairro que a senhora vai estar. A senhora vai saber por quê, porque Deus falou assim: vai estar nessa rua, que ele falou em do bairro, e ele disse que a senhora vem também. Não é aqui em Senhor, Deus fala que é na cidade de Cosmópolis. Deus.
e a palavra vai se cumprir e o nome dele vai ser exaltado. Amém? A senhora é muito preciosa. Você pode falar para ela que ela é muito preciosa. Muito Amém. preciosa. Ela está no meu colo. Estou guardando a minha serva. Estou Amém. protegendo a minha filha. E Deus disse: não deixe o abatimento tirar a promessa. Calma, porque logo, logo eu vou lhe permitir reunir com a tua parentela para comemorar o teu tempo de grande regozijo. Amém. Eu ressuscitarei algo. Vai acontecer o sobrenatural. Amém. E ele não fala que é aqui em Holanda, ele está falando que vai acontecer em Cosmópolis, está lá em Schwiegerheim. Não sei se a senhora tem costume de ir lá, mas o Senhor Deus manda avisar que vai acontecer. Oi? Ah, não, então, já vai correndo lá agora, com essa. E o Senhor mostrava ele entregando a vitória e o nome dele sendo exaltado, diz o Senhor dos Exércitos. Creia, porque a palavra é verdadeira, diz o Senhor Deus. Meus queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite para comentar. Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? O pregador, já fui cristã, mas infelizmente eu me afastei. Como que eu faço para voltar? Levanta a mão direita e reconcilia com o Senhor nesta noite. Pastor, mas estou bebendo. Não tem problema, você vai ter que voltar como você está. Pastor, primeiro eu vou mudar primeiro, depois eu venho. Meu filho, olha, vou te falar para você, eu prego há tantos anos, já viajei em tanto país, eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi o torto vindo para a igreja e o santo desentortando o torto. Agora, o torto, se desentortar e vir para a igreja santa, é por isso. Então, você primeiro vem como você está e deixe que depois o Espírito Santo faça o papel dele. Não tenta fazer o papel do Espírito Santo, você não vai conseguir. E nem a igreja tem poder de fazer o papel do Espírito Santo. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Pastor, eu quero me reconciliar. Levanta a mão direita ou a esquerda, volta para o Pai agora. Papai do céu quer te receber de volta como ovelha do seu Cristo. Alguém? Não tem? Os cultos eram cristãos aqui hoje? Tem alguém que é de uma outra fé que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, mas já tenho fé. Eu não estou te oferecendo religião. Estou te oferecendo a salvação, o Cristo. Não ofereço a placa da igreja, nem do meu ministério e nem do ministério de vocês. Estou oferecendo o Santo de Israel, aquele que vai salvar a tua alma. Alguém quer aceitar Jesus? Se tiver, levanta a mão, aceita Cristo e o seu nome irá para o livro da vida. Não tem? Não? Então inclina a cabeça. Pai, estenda a tua mão sobre essa igreja. Abençoa a pastora presidente, a serva, a pastora Salvadora. Abençoa também a pastora Uda. Abençoa o pastor Léo. Abençoa os demais pastores do ministério. O irmão Guilherme que me convidou, o evangelista do reino. Senhor, abençoe todos os ministros dessa casa. Senhor, abençoa o grupo de louvor. Abençoa os jovens, a mocidade, os adolescentes, os juniores. Abençoa os anciãos. Abençoa, Senhor, as anciãs. Abençoa todos os membros desta santa igreja em Olambra. Eu quero declarar em ato profético que aqui em Olambra, esta igreja fará uma grande diferença. Amém. Porque a obra é do Senhor. Senhor, como mensageiro da tua palavra, eu quero declarar hoje, por um ato figurativo, mas eu quero profetizar que toda a tua igreja sairá daqui hoje grávida. Como assim? Amém. Vai gerar uma promessa, vai gerar um milagre, ou seja, um emprego, ou seja, uma cura, ou seja, um filho, ou seja, um bem material, ou seja, um plano da salvação. Eu quero declarar que hoje o ventre, algo que nós precisamos, vai estar dentro do nosso ventre, meu Deus, ministerial, espiritual, pessoal, o que seja. Eu quero declarar que no decorrer de poucos meses, a tua igreja vai poder olhar para os céus e dizer: eu gerei uma promessa, porque o Senhor se lembrou de mim, Pai. Assim abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. E a igreja confirma? Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Perdoe um pouquinho por atraso. Deus abençoe. Olhem por nós, tá bom? Hoje eu vou posar na cara do sangue de Deus. Bíblia? É os livros hoje, pessoal. Hoje eu vou posar aqui na cidade, né? Aí amanhã eu estou pregando na igreja do Evangelho Quadrangular. Eu vou pregar na sede lá de Jaguariúna, né? Pregando a palavra de Deus. Eu quero, no final, quando encerrar, quando a pastora completar as bênçãos, tá? Eu vou estar lá fora. Se você puder, se você tiver condições, e Deus tocar no teu coração, tá? Não faça nada de loucura, só faça aquilo que você pode. Eu escrevo livros, eu sou escritor e eu não posso mais exercer minha carreira. E já há muitos anos que eu vivo somente para a obra de Deus. Eu não exerço mais a carreira, abri mão da minha carreira profissional para viver somente para o Evangelho desde 2008.
Às vezes as pessoas pensam, mas talvez ele era um office boy. Não, não era não. Eu era gerente de banco, eu era professor de faculdade. Eu abri mão de tudo para poder viver somente por reino de Deus. Pastor, te falta alguma coisa? Cabelo. É mais que o pai tem providenciado. E tudo, tanto no Brasil como fora do Brasil, por onde ter viajado, Deus tem sustentado. Mas a maneira dele cuidar de mim é com a minha tenda literária. Paulo tinha suas tendas, eu tenho minha tenda, assim como minha tenda literária. Então é a maneira que eu tenho de poder manter o ministério. Eu tenho Bíblias também que eu trago, mas hoje eu não trouxe porque a publicadora fez o favor de não me entregar, né? Mas eu tenho os meus livros que eu trouxe nesta noite. Eu tenho 6 livros, mas hoje eu trouxe 3 temas. E esses 3 temas eu tenho certeza que vão ser edificantes para a tua vida. Esse aqui é o 4º livro que eu escrevi, Os Milagres de Jesus Cristo. Aqui eu escrevo de uma forma um pouco mais profunda, né? Os milagres. Aqui eu explico como funcionam os 9 dons espirituais, como que Deus usa as pessoas e como que funciona de forma prática. E esse livro aqui eu gosto porque a grande maioria confunde o selo que Jesus prometeu. A grande maioria acha que é o dom de línguas, e não é. Você vai saber quem é o selo. E esse livro chama O Selo que Jesus prometeu. Pastor, quanto que é um livro? Uma literatura só é R$20. O kit tem 3, sai por R$50. Aí você tem um desconto de R$10, tá bom? Pastor, é para abençoar o ministério? É porque eu vivo somente para a obra. Então a semana inteira agora eu prego e viajo. Viajo para tudo que é canto, então não para um minuto. Daqui a pouco eu estou indo para lá, Geado Bonito, no Paraná, aí já estou indo para Arapongas, aí depois eu vou para uma cidade de Minas Gerais chamada Itajubá, Pouso Alegre. Então não para, né? Não para. E ainda tem mais 2 viagens internacionais nesse ano. Então, se você quiser nos ajudar, pastor, eu não trouxe dinheiro. Eu tenho uma missionária que me acompanha há muitos anos. Pastor, eu vim sozinho. Eu vim com a moderninha, é a maquininha que aceita débito e crédito. Ela é uma missionária que me acompanha há muitos anos para me abençoar. Quando o sinal pega, quando o sinal não pega, aí é só Jesus. Então, se você quiser passar no débito, no crédito, ou fazer Pix, tá bom? Ou também pode pagar em dinheiro. Pastor, não tem nenhuma forma de pagamento. Pelo que eu estou sabendo, o Gui é um nome muito bem de vida. Você pode pedir para ele que ele vai te abençoar, ele vai te honrar, ele vai te dar, ele vai falar assim, toma! E daqui a alguns meses ele sai como candidato vereador, sabe? Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pelo carinho. Eu tenho acho que 30 livros aqui. Se puder, eu ficarei muito grato de coração mesmo. Que a paz esteja com vocês. Recebe a pastora Uda e as palmas é para o Rei da Glória.